Conforme previsto em nosso programa da disciplina, a primeira parte do nosso curso tratará da introdução ao Antigo Testamento. Esta é uma etapa de base para o entendimento da disciplina. Aqui você aprenderá as coisas que são relevantes para o entendimento da mensagem contida nos livros do Antigo Testamento. Assim, teremos a oportunidade de compreender o conceito de testamento, descobrir que barreiras devem ser superadas no estudo do Antigo Testamento. Que instrumento de auxílio temos ao estudo do Antigo Testamento? A geografia do mundo do Antigo Testamento. As instituições israelitas do Antigo Testamento, a família, a sociedade e a religião. Iniciaremos o módulo introdutório de Antigo Testamento, estudando o conceito de testamento e entendendo a origem e o porquê de um testamento. A palavra testamento, originalmente, nunca teve o interesse em indicar livros. Esta palavra no latim é pronunciada como testamentum, em grego, pronunciamos diateke. Como já dissemos, a palavra na origem não tinha a intenção ou não era usada para se referir a livro algum. Na verdade, esta palavra tem como interesse expressar os últimos desejos, a última vontade de alguém quando este vier a falecer. Observe que testamento ganha o sentido de documento que irá registrar a vontade última de alguém, que deverá ser realizada conforme registrada no testamento. Ainda explorando o conceito, para que seja usado o testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que expressou a sua vontade última. O escritor de Hebreus, no capítulo 9, versos 16 e 17 diz que, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. O escritor aponta agora para a aliança de Deus na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas, o sentido mais antigo de testamento está na palavra hebraica berit. Esta palavra significa pacto, significa aliança. Ela indica o acordo, o pacto firmado entre Deus e o povo de Israel para que a humanidade pudesse receber a salvação. Assim o termo testamento ganha para o povo de Deus o significado de pacto, aliança entre Deus e seu povo. Este pacto tem a vontade de Deus registrada nas páginas dos livros que contêm a vontade de Deus para o seu povo. Vontade que se consuma na morte sacrificial de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Assim, a antiga aliança trata da escolha de um povo, sua constituição, governo, forma de viver e espera do Messias que haveria de salvar. A antiga aliança ou testamento aponta para Jesus Cristo como um Messias que vem para salvar a humanidade. Agora vamos dar uma parada e, lendo o texto bíblico que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 23, dos versos 2 até o 21. Dê uma pausa na aula e faça a leitura. Ao ler o texto na versão da Bíblia na NVI, Nova Versão Internacional, encontramos: depois o rei subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas. Todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá.
Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e, desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para queimar seu filho ou filha em sacrifício a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol. Estavam na entrada do templo do Senhor perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém no sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para o poste sagrado, a detestável deusa dos Sidônios, para Camos, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: deixem-no em paz. Ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram o Senhor a ira. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. O livro ao qual se refere o texto de 2 Reis 23 de 2 a 21 era o livro da lei. Este livro foi encontrado na reforma do templo. O livro da aliança como o livro encontrado pelo rei Josias que serviu para a reforma política religiosa por volta de 2622 a.C. O livro ao qual se refere o texto lido em 2 Reis é o livro da lei. O rei Josias havia decidido, conforme narra o capítulo 22, fazer reparo no templo. Era o 18º ano do seu reinado. Assim, o rei ordenou ao escrivão Safã que fosse ao sumo sacerdote Ilquias, para que este contasse o dinheiro que se trouxera à casa do Senhor e fosse usado para o reparo. Ao encontrar o sumo sacerdote Ilquias, o escrivão Safã foi informado que o livro da lei se havia encontrado. Safã leu o livro e, em seguida, foi ao rei informar que o sumo sacerdote o havia entregue o livro da lei. O rei pediu que o escrivão lesse o livro e após isto, rasgou suas vestes dizendo: Deus está furioso porque nossos pais não guardaram as leis escritas neste livro. Era o livro que, de acordo com os judeus, Deus tinha mandado Moisés escrever. Livro que ficou conhecido como Livro da Aliança e que foi usado para a reforma política e religiosa promovida pelo rei Josias, por volta de 2622 a.C. O livro continha a vontade de Deus para o povo de Israel e foi usado pelo rei, que se tornou uma das poucas referências de reis que agradaram a Deus. Mais uma vez, dê uma pausa no vídeo, leia o texto que se encontra em 2 Coríntios capítulo 13 verso 14. Durante a leitura do texto verifique se você identifica como o apóstolo Paulo se refere a toda a literatura do povo pré-cristão. No texto que você leu, Paulo escreve:
Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Paulo se refere a toda a literatura do povo pré-cristão como o Antigo Testamento. Os judeus não chamam a sua literatura como o Antigo Testamento. Não consideram o pacto com Moisés como o Antigo, mas o pacto vigente. Não há para eles Novo Testamento. Ao ler o texto da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, você entendeu que ele se refere à literatura do pré-cristianismo como Antigo Testamento. Observe que para os judeus não existe a ideia de Antigo Testamento e nem de Novo Testamento. Para eles, o pacto feito com Moisés não se identifica com literatura antiga. Já o apóstolo Paulo, se referindo ao texto bíblico que precede o cristianismo, o associa com o pacto firmado com Moisés. O fato é que tanto o Antigo como o Novo Testamento partem do pressuposto que a religião de Israel começa com um pacto com mandamentos de Deus para a obediência por um povo. Este pacto no Antigo Testamento começa simbolizado pela circuncisão. Lendo os versos 10 e 11 do livro de Êxodo, no capítulo 34, o texto nos diz: "Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus." O texto nos mostra de forma muito clara, Deus fazendo uma aliança, um pacto. Deus se comunica com o homem através de pacto com obediência. Faço com vocês uma aliança e obedeça às ordens que hoje lhe dou. Aqui, nós concluímos a aula sobre o conceito de testamento. É importante ter em mente testamento no sentido bíblico como pacto, aliança de Deus com seu povo. Assim, o Antigo Testamento se configura como o Antigo Pacto ou a antiga aliança de Deus com seu povo. Após estudar o conceito de testamento e entender que o Antigo Testamento corresponde à aliança firmada entre Deus e o povo de Israel, simbolizada especialmente pela lei de Moisés, vamos estudar um pouco mais sobre o Antigo Testamento. Vamos continuar estudando o Antigo Testamento. Ainda neste módulo, teremos mais um tema: as barreiras que devem ser superadas ao estudar o Antigo Testamento. Como outras disciplinas, o estudo do Antigo Testamento é encantador, mas ao mesmo tempo desafiador. Tendo em vista seu contexto, o tempo e história do povo de Deus, algumas barreiras precisam ser superadas para uma boa compreensão do Antigo Testamento. A partir de agora, vamos analisar cuidadosamente, compreendendo que barreiras devem ser superadas e como superá-las para um estudo mais proveitoso da Antiga Aliança. Como principais barreiras ao estudo do Antigo Testamento, podemos citar pelo menos o problema hermenêutico, o problema doutrinário, o problema da redação, o problema da dissociação entre o Antigo e o Novo Testamento, a crença de existência de conflito entre a Bíblia e a ciência, as questões da moralidade do povo e as questões teológicas. Vamos estudar cada barreira separadamente. A primeira barreira que precisamos superar no estudo do Antigo Testamento é a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência bíblica responsável pela pesquisa do texto bíblico em profundidade. Ela é responsável por salientar o texto, entendendo cada uma das suas partes, bem como cada um dos seus símbolos e significados, de modo que a correta interpretação da passagem bíblica seja possível. Esta barreira se faz presente quando se interpreta uma passagem do Antigo Testamento deslocando-a do seu contexto original e do seu sentido histórico. O problema doutrinário é fruto do problema hermenêutico. A interpretação inadequada de uma passagem bíblica certamente levantará o problema doutrinário. Aqui, duas questões devem ser consideradas. A primeira é que determinadas palavras, conceitos, dogmas, costumes e práticas encontram-se escritos na Bíblia com significados estritamente bíblicos.
Assim, os textos que possuem significados bíblicos específicos não devem ser usados como base doutrinária. Por exemplo, o extermínio daqueles que são considerados adversários para que alcancemos nossas conquistas. De forma semelhante, a segunda questão é a formação de doutrinas a partir de fatos isolados do Antigo Testamento. As doutrinas devem surgir a partir do estudo sistemático de todos os textos que tratam de um determinado tema existente no texto sagrado. A redação é outra barreira que se faz presente no estudo do Antigo Testamento. Se você já leu algum documento contando algo da história do Brasil, com aproximadamente 100 ou 200 anos, você deve ter observado que existem palavras que você encontrou dificuldades tanto para entender o significado como em que contexto foi usada. Observe também como se tem redigido o texto na internet. Algumas palavras como beleza, no sentido de muito bem, escrevendo-se BLZ, palavras como também, sendo escrita com TBM, entre muitas outras. Você consegue imaginar como estas palavras serão interpretadas quando alguém no próximo século encontrar um documento, ainda que eletrônico, lendo estas palavras? É preciso entender que a Bíblia, apesar de ser inspirada por Deus, foi escrita por homens. Seus autores fizeram uso da literatura nos seus diferentes estilos. Então precisamos entender que, no texto sagrado, encontramos fábulas, hipérboles, poesias e parábolas, entre outros estilos da literatura. O fundamental será entender que não devemos ler a Bíblia na literalidade do texto, mas buscando a mensagem que Deus deseja comunicar a partir do texto. Precisamos compreender o espírito do texto. Aquilo que o Espírito de Deus deseja nos comunicar. Lembre-se sempre do apóstolo Paulo advertindo para que não usemos o texto sagrado como letra morta. A letra mata, mas o Espírito vivifica, diz Paulo escrevendo aos Coríntios. A redação do Antigo Testamento se encontra muito distante do nosso tempo. É um texto que vem desde o século 13 a.C., para os textos mais antigos, até os mais recentes, que estão situados por volta do final do primeiro século, depois de Cristo. Um texto que é escrito em um ambiente de contexto semita ou helenista, requerendo-se que se entenda esta escrita, seus símbolos e significados, o que não é algo muito fácil. A redação pode se confundir com a língua. Afinal, a redação é a representação da língua falada através de símbolos. Aqui devemos considerar o modo de falar característico dos judeus. Encontramos um modo muito diferente do que se usa hoje. A linguagem antiga é profundamente criativa e sem abstrações. Isto significa que precisamos de uma interpretação mais profunda, tendo em vista a distância daquele mundo cheio de símbolos, hipérboles e números, tendo traços específicos daquela cultura. Isto aponta para a necessidade de tentar aproximar-se do texto, entendendo aquela cultura e não tomando seus números, hipérboles ou simbolismos ao pé da letra. Aqui nós podemos considerar que, por exemplo, existia dificuldade de se expressar números muito grandes. Assim, vamos encontrar, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 7 verso 10, o autor escrevendo um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Apesar da tradução trazer milhares de milhares e milhões de milhões, o autor na verdade deseja expressar simplesmente uma quantidade enorme. Incontáveis. Da mesma forma encontramos o autor de Isaías no capítulo 6 e verso 3 escrevendo: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Porque o autor repete Santo, Santo, Santo. Precisamos compreender que não existindo o superlativo, o autor na verdade desejar expressar o superlativo de Santo, ou Santíssimo. Para superar esta barreira, precisamos efetivamente ter a compreensão do tempo que nos separa do autor do texto e, ao mesmo tempo, buscar compreender a existência, especialmente o emprego de antropomorfismo, nomes e números na literatura semita. Associado a isto, considere ainda aquilo que o povo não conhecia e que na verdade se configurava como mito. A expressão o som das muitas águas. Veja também no Salmo 29 do verso 3 ao 5. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas.
O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. O Salmo 29 é simplesmente um hino de louvor e aponta para a tempestade como expressão. Evidência da glória de Deus. Se você observar bem, neste salmo, a expressão "a voz do Senhor" aparece 7 vezes para apresentar o trovão da tempestade, começando no mar Mediterrâneo e movendo-se para as montanhas ao norte da Palestina e, a partir daí, sobre o deserto para o sul. O salmista descreve as consequências sobre árvores e animais, seguindo-se adoração pelos homens. Observe que todo o simbolismo é usado em forma de música, com beleza singular, apenas para mostrar que a natureza denuncia, que ela apresenta a glória de Deus. Veja também, desde já, a importância da geografia bíblica do Antigo Testamento para vencer a barreira da linguagem. A dissociação é mais uma barreira encontrada para dificultar o entendimento do Antigo Testamento. A dissociação implica em olhar para o texto do Antigo Testamento, compreendendo Deus como um guerreiro vingativo e sádico. Isto acontece quando dissociamos o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento. Deus que ama incondicionalmente. O Deus misericordioso, gracioso. O Deus que é visto em Jesus Cristo. A visão do senso comum é que existem conflitos entre a ciência e a Bíblia. Aqui vamos encontrar 2 problemas básicos. Os cristãos desejando usar a Bíblia para discutir fatos históricos. Os que não são cristãos tentando usar a Bíblia como um livro de história. A Bíblia, apesar de conter belíssimas histórias, não é um livro de história, mas um livro para quem tem fé. Ciência e fé não se contradizem e não se chocam. O fato é que, apesar de Cristo nos ter sido revelado na sua plenitude, ainda não vemos todas as coisas como elas são. Vemos e conhecemos em parte. Um dia, na glória, conheceremos tudo por completo. Também encontramos barreira na própria teologia. Muitas vezes por dificuldades pessoais. Não queremos aceitar algumas questões. Por exemplo, Israel foi escolhido por Deus para ser a referência de nação para todos os povos. Os judeus criam firmemente na eleição de Israel. Como os outros povos podem compreender a eleição de um povo em detrimento de outro? Como entender que a Igreja de Cristo é o novo Israel de Deus e, portanto, o povo escolhido? Também devemos compreender a mentalidade e a perspectiva ou alma religiosa que movia o povo de Deus no Antigo Testamento. Observe, por exemplo, como no Salmo 62, versículo 6, o autor em lugar de diz em minha alma se alegra junto de Deus. Diz junto de Deus minha alma será alimentada com carnes gordas e tutano. Para o judeu, o melhor almoço era aquele recheado de carne gorda. Isso os alegra. Assim, ele expressa a religiosidade usando o melhor almoço para falar da alegria de estar próximo de Deus. No Salmo 119 verso 109, na versão revista e corrigida de Almeida, lemos: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Ter alguma coisa nas mãos significava estar pronto para entregar, para perder. Significava ter a vida nas próprias mãos. Estar prestes a perder a vida, quase morrendo ou em grande perigo. Escute a tradução na Nova Versão Internacional para o mesmo texto. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Também necessitamos compreender o conceito da inspiração bíblica, entendendo que ela não anda separada da cultura do povo. Pelo contrário, devemos considerar que a inspiração bíblica está carregada com todo o contexto cultural do povo. Seja um cabedal cultural rico ou pobre, ele vai estar presente no texto do autor humano. Outra barreira necessária de ser superada é o entendimento da moralidade do povo do Antigo Testamento. Observe que se tratava de um povo de moralidade rude. Isto pode ser muito bem observado quando olhamos o extermínio dos seus inimigos, suas imprecações vistas nas diferentes formas de pedido ou orações desejando o mal dos seus inimigos. Ainda dentro do contexto de um povo de moralidade rude, encontramos a poligamia. Esta mesma moralidade que apresenta um Deus irado intervindo na história.
Associado a tudo isto, ainda devemos considerar que dentro desta moralidade se encontra a importância que eles atribuíam às doenças, em geral como castigo de Deus, ou mesmo aos sonhos. Dentro da perspectiva de vida deste povo, ainda havemos de considerar as noções que eles tinham em relação à vida após a morte e a justa sanção divina. Na mesma linha de pensamento, devemos ainda observar como eles narram certos milagres da história de Israel, cujas proporções parecem desconsiderar a sabedoria divina, a exemplo da queda dos muros de Jericó, o Mar Vermelho, o Jordão, as pragas do Egito, a burra de Balaão que falou e a cabeleira de Sansão, entre outros. Finalmente, devemos considerar a história do povo e o lento processo da pedagogia divina. A revelação de Deus a homens rudes, moralmente infantis, os fazendo colaborar no seu plano, não mudando repentinamente hábitos e conceitos do povo. Aqui, nós encerramos a aula 3 do primeiro módulo. Você agora deverá responder ao questionário que irá lhe habilitar a continuar no próximo módulo. Se você ainda está inseguro, revise as aulas assistindo novamente cada vídeo e pesquisando em literatura adequada. Depois de estudar as barreiras a serem superadas, vamos estudar o que pode ser usado como auxílio para o estudo do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, devemos considerar o domínio cognitivo, ou o domínio do conhecimento. Precisamos alcançar a compreensão histórica do autor. Quem era, qual a sua visão de mundo, como vivia, como se relacionava, quais os seus costumes e assim por diante. Também precisamos compreender a situação política, a situação social, a situação econômica e demais questões que nos permitam entender bem o contexto em que o texto foi escrito. Devemos, sobretudo, considerar que a Bíblia foi escrita em diferentes ambientes. Ambientes que também eram muito diferentes do nosso ambiente. Um segundo elemento que pode nos ajudar bastante é a língua. Como instrumento de relacionamento com o contexto, ela se torna elemento extremamente importante quando a entendemos. No Oriente, de forma específica, a língua possuía características gramaticais e antropológicas muito próprias. Devemos considerar que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e que lá existe um vasto uso de simbolismo nos números. Outro instrumento de auxílio à compreensão do Antigo Testamento é entender que ele se encontra profundamente recheado pelo aspecto humano. Discordando do que disse Miguel de Cervantes, o escritor da famosa obra Dom Quixote de La Mancha, a verdade é mais divina quanto mais esconde o humano. Pelo contrário, o Antigo Testamento se torna verdadeiro, na medida que expressa o humano, porque Deus ama o ser humano incondicionalmente. Deus ama o ser humano como ele é. Mais um instrumento de auxílio à compreensão do Antigo Testamento é o encontro da palavra de Deus com a palavra do homem. Na medida que o homem apresenta temor, no sentido de honra, mais ele tem chance de encontrar-se com a palavra do Criador. Na Bíblia, a marca humana, com todos os seus traços, faltas e imperfeições, não deixa de encontrar-se com a marca divina, quando este busca Deus. Na verdade, havemos de considerar a cooperação humana no processo de revelação divina. Isto quer dizer Deus usando o homem como colaborador para que possa mostrar-se ao humano. Isto também significa que a moral do Antigo Testamento está longe de ser perfeita. Apesar da ação de Deus na vida do povo e da forma como recebem instrução para uma moral de alta qualidade, vemos ao mesmo tempo um povo rebelde e que não consegue viver conforme a moral que recebe. É desta forma que a vida do povo expressa uma moral imperfeita. Mas vemos a revelação definitiva chegando por meio de Jesus Cristo, que vai viver a perfeição da moral e fazer a distinção entre as antigas normas, sendo mal aplicadas e distorcida, de uma nova moral. Outro elemento de auxílio no estudo do Antigo Testamento é a compreensão que ele é fruto da reflexão teológica e seu desenvolvimento.
As diferentes perspectivas de reflexão teológica formam uma unidade belíssima, apesar das diversas tendências encontradas ao longo dos 1200 anos de história. Encontramos ao longo da história, por exemplo, o conceito de monoteísmo absoluto em torno de Yahvé. Aqui, nós encerramos a aula 3 do primeiro módulo. Você agora deverá responder ao questionário que irá lhe habilitar a continuar no próximo módulo. Se você ainda está inseguro, revise as aulas assistindo novamente cada vídeo e pesquisando em literatura adequada.